Bom dia, caríssimos alunos do terceiro ano Miramarroquim, Tropa de Elite 2, Foco Enem 2021, sexta-feira, 14 de maio. Professor Maurício iniciando o segundo bimestre das nossas aulas de revisão geral de Sociologia. Hoje vamos analisar e resolver as 5 primeiras questões do segundo bimestre. Sim, já praticamente iniciando o segundo bimestre de Sociologia. Então, vejamos o nosso módulo de Sociologia, aqui está, né? E atualizado. Vocês vão perceber que há algumas figuras, a aparência, enfim, mudou. Claro, está melhor, mais atual e revisado, completamente revisado. Vamos, portanto, aqui rolar para a gente ver as questões de hoje. Na última aula nossa de Sociologia, nós publicamos, como ontem falei, filosofia, e logo em seguida, no dia seguinte, nós publicamos o gabarito de Sociologia. Aqui está ele, e vocês já devem ter entendido, já devem ter colocado no caderno, não é? De vocês as respostas corretas e a forma correta de registrar, portanto, no caderno de vocês as respostas, as questões e as devidas respostas. Muito bem, aqui está, segundo bimestre 2021, ok? Hoje vamos trabalhar o processo de socialização e neste processo de socialização, a gente, se vamos ver o tempo, a gente vê também outros temas como comunicação e processos sociais, ok? Deixa eu rolar mais aqui, mais adiante. E aqui nós temos as questões de hoje, estas 5 primeiras questões, ok? Então, vamos a ela e depois a gente volta a refletir, a analisar os conteúdos, ok? Então, primeira questão de hoje. Desde o seu nascimento, aqui está, o indivíduo é inserido num processo global de inclusão social e de assimilação cultural. O conjunto de normas, costumes, comportamento e tradições de uma sociedade, de um grupo, de um povo. Esse processo denomina-se, e aqui estão as alternativas, ok? Segunda questão. O lojista que procura conquistar um maior número de clientes para a sua loja, o estudante que luta por uma vaga na universidade, o vendedor que grita bem alto anunciando o seu produto, estão todos envolvidos em um processo social de... E aqui vocês escolhem a alternativa correta. Vamos depois ver este tema, este assunto, daqui a pouco. Questão 3. Sobre o processo de socialização, é mais correto afirmar que, e aqui estão as alternativas, ok? Todas elas, leiam e releiam com atenção. Questão 4. A característica mais importante desse processo social é que ele sempre resulta em mudanças efetivas de comportamento entre as pessoas ou grupos de pessoas, devido às relações e à comunicação que se dá entre eles, leia-se entre elas. De qual processo social estamos falando? Aqui estão as alternativas, ok? E a questão 5, o processo social através do qual diferentes pessoas, grupos, instituições ou comunidades trabalham em conjunto em prol dos mesmos interesses e objetivos, denomina-se. E aqui as alternativas, meus caros, ok? Como disse, estas 5 simples questões para hoje, para vocês resolverem hoje.
Vamos, então, voltar às páginas e ver, portanto, as temáticas que se referem, portanto, às quais se referem as 5 questões citadas. Antes, deixa, então, eu reler aqui, não analisamos um assunto remanescente ainda do primeiro bimestre e que cai, portanto, numa das questões agora do segundo, que é exatamente interação social. Vimos contatos sociais, primários, secundários, vocês lembram muito bem, não é? Caíram e vão cair também aqui, aí caíram na contato, esse assunto caiu, sim, aqui no gabarito 1, né, do primeiro bimestre. Vamos lá, então, interação social. Quando dá sua aula, o professor está em contato social com seus alunos e com eles se comunica. Os alunos aprendem coisas e seu comportamento sofre mudanças, né? Sofre transformações. O comportamento do professor também se modifica. Ele debate, discute, dialoga, muda de opinião, ele aprende também com seus alunos. Portanto, professor e aluno interagem e se influenciam mutuamente. Dizemos então, que entre eles houve interação social. O aspecto mais importante da interação social é que ela resulta em mudanças de comportamento entre as pessoas envolvidas, fruto da relação e comunicação entre elas. É óbvio que o simples contato físico não é suficiente para que haja interação social. Se 2 pessoas se sentam uma ao lado da outra, num coletivo, por exemplo, mal dão bom dia uma para a outra, mal se olham, nenhuma conversa entre elas mais significativa, então não houve interação social. Aliás, a interação social não depende necessariamente da proximidade física, do contato físico. Podemos estar longe um do outro, mas conectados através dos vários meios de comunicação social, ok? Então, contatos sociais e interação social são condições indispensáveis ao processo de socialização humana. A interação social pode ocorrer entre 2 ou mais pessoas e entre grupos, ok? Aqui continua o assunto. Vale lembrar que pode haver 2 formas de interação social. A mais típica é a interação social recíproca, mas há alguns estudiosos que admitem a interação social não recíproca, aquela em que apenas um dos elementos influencia o outro. Por exemplo, quando assistimos um programa de TV ou um filme, quando lemos um livro, ouvimos uma música. Portanto, só um lado influencia o outro, ok? Muito bem. Este foi um assunto remanescente do primeiro bimestre que cai agora nessas primeiras questões do segundo. O processo de socialização. O filósofo Aristóteles já afirmava: o homem é um animal social. A vida em grupo é uma exigência da natureza humana. O ser humano tem necessidade de conviver com seus semelhantes para sobreviver, para dar continuidade à sua espécie e para realizar-se plenamente como pessoa. Sociabilidade. Nome que damos a esse aspecto humano é a tendência natural do homem para viver em sociedade, em bandos, em grupos, em comunidade. A sociabilidade humana é ativada e desenvolvida através do processo de socialização, através do qual o indivíduo se integra ao grupo em que nasceu, assimilando suas normas, seus costumes, tradições, comportamentos. Socialização, portanto, é o processo de inclusão social do indivíduo, através do qual ele é inserido definitivamente no grupo, na coletividade, na sociedade como um todo. Inicia-se ainda na infância e evolui e prossegue durante toda a sua vida,
terminando somente, obviamente, com a sua morte, ok? É isso. Tem mais assuntos aqui, né, a comunicação, fator de vital importância para o homem enquanto ser social e para o desenvolvimento de qualquer cultura, né? E o principal meio de comunicação que nós, seres humanos, possuímos é a linguagem. Parece que essa questão já caiu lá no primeiro bimestre. Através da linguagem, nós atribuímos significados a todas as coisas, bem como transmitir nossas ideias e sentimentos a nossos semelhantes e, principalmente, passar adiante aos nossos descendentes, às próximas gerações, o conhecimento, as experiências, todo o patrimônio cultural adquirido ao longo do tempo. Assim, essa nossa herança cultural social não desaparece com a nossa morte, ok? E aqui vocês vão continuar lendo e refletindo, lendo e relendo, ok? Aqui, assuntos para as próximas aulas, processos sociais, ok? A divisão de processos sociais associativos. Os processos sociais são vários, portanto, eles se dividem, inclusive, em processos sociais associativos e processos sociais dissociativos. Aqui estão processos sociais associativos, cooperação, acomodação e assimilação. E os dissociativos, competição e conflito. Cai aqui nas questões. Releiam, portanto, ok? Leiam e releiam para entender bem todos estes temas, estes assuntos aqui. Cooperação, acomodação, né? E assimilação. Aqui o enunciado, o conteúdo de cada um destes processos sociais associativos. E, na sequência, os processos, aqueles dois processos sociais dissociativos. Competição e conflito, ok? Aqui está a figura de um conflito tão visto na sociedade, no mundo atual, ok? No Brasil, principalmente. Na Europa também, todos os lugares do mundo. Muito bem. Então, é isto, meus caros, ok? São estes assuntos para hoje, né? E continuarei refletindo na próxima aula estes assuntos, aprofundando estas temáticas, ok? E aqui, vendo novamente as 5 questões de hoje, ok? Bom trabalho, bom fim de semana para todos, que Deus abençoe, que dê a vocês muita saúde, muita paz e serenidade, ok? Bom dia a todos. Até a próxima.